Olá, bem-vindos ao canal Suculentas da Lu, e esse é o quarto vídeo da nossa série Guia de Cultivo. Nós vamos falar sobre iluminação. Vamos lá? A maioria das espécies de suculentas são plantas de sol pleno. Suculenta não é planta para colocar dentro de casa, menos ainda no banheiro. São plantas de ambientes de muita claridade. Algumas espécies a gente até consegue cultivar num local sombreado, uma varanda, mas tem que ser bem iluminado. Por exemplo, vou mostrar para vocês essa planta aqui. Ela é uma planta da família das equevérias. É uma planta de sol pleno. Essa outra planta, ela é da família das avortes. As avortes, avortiópsis, gastérias, alguns aloés, são plantas que se dão melhor em ambientes mais sombreados, que o sol direto sobre as folhas delas acaba queimando. Então essa é uma opção para quem quer colocar a planta dentro de casa, num local perto de uma janela, num local bem iluminado. E o que acontece quando a gente coloca uma planta que é de sol pleno num ambiente escuro, dentro de casa, por exemplo? Ó, essa planta aqui, ela é uma planta de sol pleno, é um cedro, e ele estava num local sem receber a quantidade de sol que ele precisa. Olha como a distância entre as folhas ficou grande, como ele ficou fino. A planta de sol pleno, quando colocada num ambiente de pouca luz, ela começa a estiolar, a se esticar para procurar a luz. E além disso, dela perder a forma dela, característica, ela também fica fraca. Ela perde as folhas com facilidade, sofre ataque de praga. Então, antes da gente comprar uma planta, quando a gente quiser escolher uma planta, procurar perceber de que local é aquela planta. Se é de sol, se é de sombra, se é de meia sombra. Quando eu falo sol pleno, eu estou falando no mínimo de 4 a 5 horas por dia de sol, tá? Essa daqui, ó, tá na minha mão, é a mesma espécie que essa daqui. Olha a diferença da planta que estava na sombra, sem o sol, com essa aqui que recebe o sol da tarde quase toda. O sol também é o responsável pela pigmentação da cor das suculentas. Muita gente às vezes pergunta, o que eu faço para minha suculenta ficar colorida? É o sol. Do mesmo jeito que a nossa pele reage ao sol, as suculentas também têm os pigmentos que reagem quando elas ficam expostas ao sol. Umas ficam mais para o marrom, outras ficam apenas com a borda avermelhada, outras ficam mais arroxeadas, como é o caso do colar de rubi, e algumas não mudam de cor nunca. Por exemplo, esse senécio verde, ele sempre vai ser verde. Então, não adianta eu quero mudar a cor da minha suculenta. Não, esse aqui vai ser sempre verde. Ela vai mudar de cor se ela tiver o pigmento que reage à luz do sol. Algumas plantas possuem uma camada cerosa chamada pruína, que dá esse tom azulado, esbranquiçado para as folhas. Essa camada, esse tipo de planta aqui, é aquela planta que quando a visita vem em casa, a gente fica, né? Não põe a mão, não põe a mão. Porque a gente passar a mão, olha, ela sai, tá? Ela é verde e ela tem essa camada de cera que deixa ela nesse tom azulado, tá? Olha aqui, na haste floral também. Ó, vou passar meu dedo aqui, ó. Tá? E uma vez, se você toca, né, na sua folha, essa camada ela não volta mais, ela vai ficar sempre manchada. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com essas plantas mais branquinhas, né? E aqui algumas espécies têm mais pruína, como a gila, a Carlia gentia, a fantome já tem um pouco menos, varia de espécie para espécie. Os cactos também precisam de pelo menos 4 horas de sol por dia para eles não estiolarem, não perderem a forma e para eles florescerem também. Vou mostrar para vocês o meu rabo de macaco. Vamos lá. Esse aqui é o cacto rabo de macaco, é um cacto pendente e ele está aqui já com botões. E para florescer e crescer saudável, ele precisa de pelo menos 4 horas de sol por dia.
Toda vez que você adquirir uma planta nova para sua coleção, primeiro é necessário fazer uma adaptação desta planta ao sol, antes de colocá-la direto no sol pleno. Por quê? Ela estava numa loja, numa floricultura, num garden, protegida. Se você chegar em casa e colocar direto no sol, ela vai queimar e você pode até perder sua planta. Então coloque ela primeiro para tomar o sol do início da manhã e vá aumentando essa exposição aos poucos para a planta não queimar. Bom, gente, eu vou ficando por aqui com esse vídeo do nosso guia prático de cultivo. Comenta aqui embaixo para mim se você tem suculenta dentro de casa, se você tem mais plantas de sol, mais plantas de sombra. E se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Tchau, tchau!